E a análise de vibração, o que seria? Através do monitoramento dos parâmetros, tais como aceleração, velocidade e deslocamento, é possível detectar prematuramente os defeitos, né? Aqui, gente, me desculpem pela palavra defeito, né? Porque defeito é físico, é falhas potenciais, e assim manter a saúde dinâmica dos equipamentos, de modo a inibir a evolução de não conformidades. Então, esse é o grande objetivo da análise de vibração: predizer uma falha potencial em estágio incipiente, determinando o melhor momento de intervir no meu ativo para a remoção daquela anomalia sem comprometer o processo produtivo, sem trazer riscos ou atenuando de forma considerável os riscos envolvidos na execução da atividade daquela remoção da anomalia para os colaboradores que estejam envolvidos nela. E aí, quando a gente fala da análise de vibração, né, a gente falou aqui de três grandezas físicas, que a gente falou de deslocamento, velocidade e aceleração. E para que a gente utiliza essas grandezas no monitoramento de vibrações? O deslocamento, na maioria das vezes, que a gente está falando das tensões que são aplicadas, né, está muito relacionado à medição do movimento relativo entre mancal e eixo, os mancais de deslize, né, que a gente está muito preocupado ali em monitorar o deslocamento relativo do meu eixo em relação ao meu mancal de deslizamento. Quando eu tenho um proximíter, né, na realidade, dois proximíteres que são montados defasados em 120 graus, para poder monitorar o movimento relativo do meu eixo em relação ao meu mancal de deslizamento. Quando a gente fala da velocidade, a gente já está falando da questão da fadiga de componentes, né? A gente está falando de folgas, desalinhamento, falta de rigidez, desbalanceamento, problemas elétricos. É o que a gente fala de defeitos de média frequência, né? Segundo a norma ISO 10816, de 600 até 60.000 CPM, ou de 1 até 1 kHz. É o que a gente fala que são os modos de fala que você monitora em velocidade, que é boa parte deles, né? Já aceleração, gente, que a gente está falando de força, da aplicação de força, seria falhas em rolamentos, engrenamentos, parafusos de compressor, etc, né? Normalmente a aceleração a gente usa muito para poder pegar altas frequências, né? As frequências de engrenamento, gear math, a gente já está falando de um BPFO, de um BPFI, de um FTF, de um BSF, de uma frequência de engrenamento, perdão, de uma frequência aqui de um compressor de parafuso, dos lóbulos que estão ali em contato. Então, de acordo com a utilização de cada uma dessas grandezas físicas, eu posso fazer o monitoramento das minhas frequências determinísticas. É o que a gente fala, né? Tem que mapear. Ah, vou começar a fazer a análise de vibração do meu redutor de velocidade. Ok. Quais são as frequências determinísticas? Né? Primeiro, rotação dos eixos, número de dentes das engrenagens, quais são os rolamentos. Depois que eu tiver tudo isso, eu levanto as minhas frequências determinísticas. Frequência de engrenamento, número de dentes da engrenagem vezes a rotação. As frequências determinísticas do meu rolamento, BPFO, BPFI, BSF, FTF. Tudo isso tem que ser levantado. Aí sim, eu vou começar a ter as minhas frequências determinísticas em mãos, e quando eu olhar para aquele meu espectro, o que, que eu vou ver? Algumas dessas frequências naturalmente irão surgir, mas eu tenho que preocupar muito mais com a elevação de amplitude e formação de harmônicos, interharmônicos e subharmônicos. Outras não, elas vão surgir apenas quando eu já tiver uma falha potencial instalada. Quando eu já tiver um defeito em estágio inicial no meu rolamento, aí elas vão aparecer, ok? Equipamentos que são utilizados, gente, aqui a gente tem os nossos coletores, né, que a gente utiliza nas nossas rotas de monitoramento offline, a gente tem um sistema de monitoramento online, cabeado, a gente tem já tecnologias hoje em dia que não precisam mais ser cabeados. Esses sensores aqui, eles têm uma bateria que tem uma durabilidade de até 3 anos, então eles são descartáveis, então você não precisa de ter cabo, não precisa de ter mais nada disso. E também, gente, a gente pode utilizar as canetas de vibração. Quem não tem cão, caça com gato, né? Que é um ditado popular que a gente usa aqui em Minas Gerais. Cara, Juninho, eu não tenho dinheiro, não tenho verba, não tenho CAPEX para poder investir em monitoramento de vibração, comprar. Cara, começa com a caneta. Comece pelo necessário, depois pelo que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Mostre primeiro que por meio da caneta de vibração você irá conseguir predizer falhas potenciais instaladas nos seus equipamentos. E aí, o convencimento vem através da prática, do exemplo, né? A gente tem que sensibilizar os nossos gestores pelo exemplo. A gente tem que ter empatia, gente, se colocar no lugar dessas pessoas. Nós somos verdadeiros privilegiados por ter a oportunidade de passar pela manutenção de campo, porque a gente está trazendo um conhecimento que jamais será perdido. Mas algumas outras pessoas não têm esse conhecimento. Nem por isso a gente deve desprezar essas pessoas. Não existe saber mais ou saber menos, mas saberes diferentes. Então, esse conhecimento ele deve ser complementar.
Então eu devo levar esse convencimento aos meus gestores que não tiveram oportunidade de passar pelas mesmas oportunidades que eu tive e mostrar para eles que é um payback atrativo utilizar a técnica de análise de vibração no meu dia a dia. Convencimento por aquilo que é plausível, por aquilo que é palpável, não apenas pela verbalização. Os tipos de análise que a gente pode estar utilizando, galera, a gente está falando de análise de onda no tempo, né? A transformada rápida de Fourier, a ODS, análise modal, medição síncrona, análise de órbita, ensaio de ressonância, né? Estático dinâmico, aí que a gente está falando de bomb test, de ODS, enfim, existem várias formas, diversos métodos a serem utilizados para o monitoramento das vibrações.